E aí pessoal, beleza? Eu sou o Luiz, tô trazendo mais um react aqui nesse canal. E hoje a gente vai reagir Vibe Genshin Impact, lá do canal do Mega Rap, de um pedido de um inscrito. Mas antes de a gente começar a reagir, galera, eu queria pedir pra vocês que aqui no primeiro link da descrição vai estar as minhas redes sociais. Segue lá pra dar uma força e também pra gente bater um papo. E galera, se eu citei o nome errado, eu quero que vocês me corrijam aí nos comentários, porque como vai ser minha primeira experiência com esse anime, vai ser uma novidade, beleza? E com certeza, mano, como vai ser lá no canal do Mega Rap, deve estar muito foda esse style trap, beleza? Então, eu não vou ficar enrolando muito não, porque eu tô muito ansioso para me conhecer a história do personagem e também do anime. Então, vamos lá. Em 1, em 2, em 3 e play. Esse vídeo é patrocinado por Genshin Impact. Pra vocês que não conhecem o jogo Genshin ainda, Impact. então galera, cola aqui jogo? no primeiro link da descrição. Caramba, eu achava que era um anime, mano. Style Trap. Caramba, mano, é um jogo. Olha essa vibe, cara. Mano, esse jogo lembra muito League of Legends, sabe? Não sei se tem PVP, sei lá. Mas, mano, deve ser muito da hora o jogo. Essa letra ficou muito legal, mano. Mano, essa vibe do MH com essa letra, mano, tá muito legal, velho. Mano, o flow dele é surreal, cara. Pequena mas tira onda, faz casa em cada clica. Cavaleira cintilante, explode, ninguém sobrevive. Cada impacto, questão, Deus seleciona. Faz a build, catalisa, flexiona, joga fogo nessas ilhas. Aqui flecha, concentrado, taxa crítica, agressiva. Rodando a rima, será o disparo, algo na mira, elemento. Mano, lembra muito League of Legends, mano. Sério. Apenas fruto, paralise, não galera. Só que gameplay avançada, minha habilidade pura, não nesse dando uma. Velho, esse refrão ficou muito bravo. Mano, a beat, a letra, a vibe, também o flow ficou sensacional. Que trap da hora, mano. MH Rap, mano. Genshin Impact. Muito brabo, cara, mano. BK. Vocês curtiram, galera? Tá esperando o quê? Baixe agora, Genshin Impact. Vou começar a jogar, mano. Descrição. Pode deixar, MH. Black, cê é louco, muito bravo. Galera, eu não sei vocês, mas o MH Rap está sempre me surpreendendo. Mano do céu, que rap brabo. Eu gostei pra caramba da letra, da beat, da Mic Master e também do flow. Velho, esse rap aqui ficou muito brabo, mesmo sendo um jogo. Cara, quando começou o react, mano, eu tava achando que era um anime, eu sei lá, tipo, porque a capa do vídeo do MH Rap tava muito parecendo com um anime. Aí do nada ele falou que tava sendo patrocinado, era um jogo. Eu falei, caramba, né? Um jogo? Meu Deus do céu. Aí depois o MH Rap começou a cantar naquele flow incrível. E mano, esse jogo me lembrou muito League of Legends. Por causa que é de RPG e os personagens têm poderes bem massa, sabe? E mano, o MH Rap está sempre evoluindo e sempre me surpreendendo. Cara do céu, que rap incrível. Galera, eu quero que vocês deixem aí nos comentários se esse jogo é bom, se vocês já jogaram. Me fala aí, mano, porque só pela experiência que eu vi desse rap aqui, eu acho que esse jogo deve ser muito legal, beleza? Eu quero também elogiar todo mundo que fez parte desse rap, né? O Sidney Scarso com produção, o Black, o BK. Mano, tá de parabéns, porque, velho, eu achei muito, mas muito brabo esse som. E antes de encerrar, eu quero muito agradecer o inscrito que pediu pra mim reagir esse trap lá do canal do MH Rap. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse rap, quer dizer, trap, lá do canal da Mega Rap e também do react. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários
mais sugestões. Pode ser rap MV, mitagem, história ou até vídeo que vocês preferirem, que eu sempre vou estar realizando o pedido de vocês. E aqui no primeiro link da descrição vai estar as minhas redes sociais. Segue lá pra dar uma força e também pra gente bater um papo. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nadinha, porque se você fazer isso passo a passo, o YouTube vai notificar todos os meus vídeos para vocês, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Juntos fazemos a diferença e falou, gente!